Então, tentaram fazer os exercícios, tanto o número 2 como o número 3, né? Esses dois são mais difíceis, tá bom? Mas eu vou tentar resolver agora com vocês, para ver se vocês entendem, tá bom? Qualquer coisa, se não entender, procure o plantão virtual, tente entrar pelo plural, né? Tente entrar por todos os canais que o ângulo possibilita para vocês, tá bom? E assim, o importante é não deixar a dúvida para trás, tá bom? Então vamos lá, o que acontece no exercício número 2? Ele diz o seguinte, que o triângulo ABC, ele é um triângulo que os lados medem 18, 23 e 20, tá? Essa é a primeira informação. Ele fala para você que O é incentro e diz que DE é paralela a BC, tá? Se você for atento aos fatos, reta paralela você aprendeu que tem a ver com ângulo igual. Bissetriz você também aprendeu que tem a ver com ângulo igual, né? Então, se você for um cara atento, perceba que nesse exercício ele está te dando muitas informações de ângulos iguais. E onde será que a gente poderia tentar enxergar isso, né? Mas veja que ele pede para você calcular o perímetro do triângulo. Então a ideia é assim, ó. Quanto que vale o perímetro desse triângulo amarelinho que ele chamou de ADE? Tudo bom? Vamos lá. Se não me engano, o perímetro é a soma dos lados. Então vamos supor que esse triângulo tem um lado que mede A. Tudo bem? E tem um outro ladozinho aqui que mede, eu posso chamar de B. Certo? E para calcular o perímetro, faltaria esse pedaço aqui de baixo. Mas eu estava pensando no seguinte, vê se você concorda comigo. Suponha que eu chame esse pedacinho aqui de C. E que eu chame esse pedacinho aqui de baixo, né, de repente de D. Então, algumas conclusões você tem. Se você pegar o A e somar com o C, é 18. Se você pegar o B e somar com o D, é 23. Agora, vamos tentar enxergar por que será que ele fala que tem aí retas paralelas e tem o incentro, tá? Primeiro ponto. Se O é um incentro, você concorda que se você ligar o ponto O até o ponto C, o incentro tem a ver com bissetriz. Então, este ângulo tem que ser igual a esse. Se aqui for alfa, aqui também é alfa. Enxerga isso? Se eu também sei que tem retas paralelas, usando aqui o famoso teorema do Zorro, se este ângulo é alfa, esse aqui também é alfa. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que esse pedacinho aqui, ó, tem que ter o mesmo pedacinho que esse, porque o triângulozinho é isósceles. Então, esse pedacinho mede D também. Se você pensar do mesmo lado, aqui virando ao contrário, né, você tem de repente aqui, ó, ligue o ponto B com o ponto O. Se esse ângulo for θ, esse também é θ. Portanto, usando o teorema do Zorro, aqui também é θ. Portanto, esse pedacinho aqui, ó, é igual ao outro, que eu vou falar que é C. Tudo bom? Então vamos lá. Qual será o perímetro do triângulo que você está procurando? Eu poderia dizer que vai ser A mais este lado aqui de baixo, que é C mais D, mais o outro lado que sobrou aqui, ó, que é o lado B. Tudo bom? Só que tem um detalhe. Se você é observador, você já percebeu o seguinte, que A mais C é esse lado inteiro, mede 18. Da mesma maneira que B mais D é o outro lado inteiro, que vale quanto? 23. Portanto, para finalizarmos, o perímetro desse triângulo vai ser 18 mais 23, que dá exatamente 41. Tudo bem? Dúvidas? Então, essa é uma questão que usou a ideia de ter um incentro e ter também aí, no caso, retas paralelas. Tudo bem? Então, ótimo. Agora, o próximo exercício, ele é um pouquinho mais longo e diz o seguinte. Eu tenho um triângulo que tem um ângulo que é 2θ, um beta e um θ.
E ele pergunta para você o seguinte: quais são os possíveis valores para o θ e para o... nesse sentido, né? Primeira coisa, vamos pensar. Se ele fala para mim que o triângulo é isósceles, todo triângulo isósceles tem que ter dois ângulos iguais. Se tem que ter dois ângulos iguais, então só tem duas opções, que é, primeiro, o 2θ jamais será igual ao θ. Faz sentido? Então, a primeira opção é você falar o quê? Primeira opção é você falar para mim que o beta e o θ são iguais. Mas eu não posso esquecer que no triângulo a soma dos ângulos é 180. Então o que eu posso falar aqui? Ó? Que beta mais θ mais 2θ é 180. Se eu estou partindo do princípio que o beta e o θ é a mesma coisa, então eu poderia falar o que aqui? Que θ mais θ mais 2θ é 180, portanto o θ daqui vai dar 45 graus. É a primeira possibilidade. Tudo bom? Qual é a segunda opção nesse exercício? É você falar assim, bom, se o beta não for igual ao θ, então na verdade aqui agora o beta vai ser 2θ, porque aí ele não vai ser igual a esse, vai ser igual a esse. E se o beta é igual a 2θ, então de novo eu vou falar o quê? Que beta mais θ mais 2θ é 180. Se o beta é 2θ, olha lá, 2θ mais θ mais 2θ é 180. Portanto, aqui vai dar 5θ é 180. Você vai descobrir que o θ é 36 graus. Tudo bem? Então, aí esse seria o item A, né? Mostre quais são os possíveis valores para o θ. No item B, agora ele diz o seguinte: se o lado BC for o dobro do lado AB, tipo se aqui for A, aqui for 2A, prove que o ângulo beta tem que ser igual a 90 graus, tá? Bom, para fazer isso, o que eu estava pensando? Se esse ângulo é 2θ e esse é θ, 2θ é o dobro. Então eu tive uma ideia seguinte: e se eu desenhasse aqui uma reta que dividisse esse ângulo no meio em dois pedacinhos iguais a θ? Tudo bem? Se você fizer isso, vai aparecer aqui um ponto D que vai fazer surgir aqui um triângulo BCD que tem dois ângulos iguais. Se ele tem dois ângulos iguais, é porque esse lado é igual a esse. E o triângulo BCD é isósceles, tudo bem? O que você sabe num triângulo isósceles, que a gente provou numa aula aí para trás? No triângulo isósceles, se eu desenhar a altura divide a base do triângulo isósceles na metade, porque esses dois triângulozinhos serão congruentes. Então, esse pedacinho aqui mede A, e esse pedacinho também vai ser A, porque aqui, na verdade, M é o ponto médio. Faz sentido? Agora, vamos olhar para dois triângulos aqui nesse exercício, que seria esse triângulo aqui de cima, amarelinho, e esse aqui, ó, que está embaixo. Tudo bem? Você está vendo que, ou também, se quiser, com esse aqui, porque são todos congruentes entre si, né? O que você está percebendo? O triângulozinho BMD tem o lado A e tem o lado 2. O ângulo no meio dele é o θ. O triângulo de cima tem o lado A, tem o lado 2 e o ângulo θ. Portanto, o que acontece? Pelo caso lado, ângulo, lado, lembra? Tem dois lados iguais e o ângulo no meio. Eu posso falar para você que o triângulozinho, vamos falar assim, seria o triângulo BAD, é congruente ao triângulo BMD. E lembre-se que se os triângulos são congruentes, todos os lados e todos os ângulos são congruentes. Isso nos leva a crer que se o ângulo aqui é 90, o beta só pode ser 90 graus, né? Porque você está concordando comigo que aqui, esse lado 2 está na frente do ângulo de 90 graus? Então aqui o beta tem que estar na frente do ângulo de 90. Tá bom?
Então, basicamente, seriam essas as respostas, beleza? Agora é o seguinte, essa é a aula 9. Você faça em casa